Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus que está reunido aqui, é um prazer poder novamente estar aqui no altar e trazer a mensagem da palavra de Deus. Espero que esta mensagem possa edificar a sua vida, espero que você possa sair daqui renovado, transformado. Espero que o Senhor possa encher a sua vida da graça salvadora, que assim encheu a nossa vida também um dia, amém? Meus irmãos, escute bem, estivemos ali no país do Panamá. Estivemos ali, muito obrigado, meu irmão. Estivemos ali 10 dias no país do Panamá. Alguém aqui conhece o país do Panamá? Muitos passaram por lá, né, irmãos? No aeroporto, né? Alguma pessoa passou ali pelo aeroporto do Panamá? O Nélio passou lá, né, irmão Nélio? Irmãos, eu quero convidar vocês a conhecer o Panamá. Eu fui ali, irmãos, não somente para arrumar documentação. A minha esposa está tirando o passaporte brasileiro. E eu sou residente permanente no país do Panamá. Tenho facilidade ali no país por ter uma esposa panamenha, 2 filhas panamenhas. Mas a situação de uma pessoa ter esposa e filhas em Panamá não facilita muito as coisas, viu, meus irmãos? Deixa eu contar uma pequena experiência para vocês. Já daqui a pouco vamos ministrar a palavra. No país do Panamá, eu, para tirar a minha documentação, gastei em torno de 8 mil a 10 mil dólares para que me dessem a identidade de residente permanente no país do Panamá. Quero que vocês observem isso para ver a diferença de cada país. A minha esposa aqui no país, ela tirou o mesmo documento que eu tenho. É a mesma residência por 10 anos, só que a dela vem ainda com uma frase assim, dizendo que o dela é por tempo indeterminado. Eu não entendo o que a Polícia Federal quer dizer com isso. Válida por 10 anos, mas por tempo indeterminado, um pouco mais embaixo. Bom, é a Polícia Federal, né? Quanto que a minha esposa gastou para tirar o documento dela aqui no Brasil? Eu gastei 10 mil dólares no Panamá. Gastou 300 reais. 50 dólares. Menos que isso, né? 50 dólares, não teve que pagar advogado. Ela foi lá uma vez, apareceu lá, deu as caras, entregou certidão de nascimento da nossa filha. A polícia olhou para ela e falou: tá jóia, você pode ser residente. No Panamá, irmãos, eu chegava às 7 da manhã, eu chegava às 5 da manhã porque a fila já era enorme. E eu saía 6, 7 da noite de lá, irmãos. Você terminava com um papelzinho aqui, eles diziam: aqui está listo, passe a outra ventaninha, por favor. Chegava na outra ventaninha, listo, para a outra ventaninha, por favor. Irmãos, e cada janela que eles mandavam você ir, a fila era de 200 metros. Eu dizia: mas essa senha vale para lá? Ele dizia: não, tem que pegar outra senha. Irmãos, é complicado. O que eu quero dizer isso para vocês? Eu quero dizer para vocês que vocês que ainda não tiverem em outro país, vocês escutam aí muitas das vezes falar de documentação de Roger, pastor Elias, de irmãos que estão na África, que estão renovando os vistos. A coisa é séria, irmãos. A vida de um missionário, documentação é coisa séria, amém? Então, se você puder sempre aportar a sua ajuda a esses missionários, e muitos aqui já viveram essa situação, eu creio que o pastor Renato, creio que outros irmãos aqui já viveram essa situação em outros países, é complicado. Eu e a minha esposa fomos no Panamá agora tirar um documento que é a certidão de bons antecedentes para ela já tirar o passaporte brasileiro. Eu fui lá na imigração de Panamá e falei: eu quero tirar o passaporte panamenho. A mulher falou: o quê? Eu falei: eu tenho direito ao passaporte panamenho? Ela falou assim: não. Agora eu fiquei sabendo que essa mulher que falou isso para mim não sabe de nada, porque eu já tenho direito ao passaporte panamenho. Mas você tem que lidar com situações como essa, com pessoas que de repente falam contigo e não sabem o que estão dizendo. Isso é imigração, amém? Quando você não pega um que olha para você e vê você com cara de quem tem dinheiro e fala assim: como podemos arrumar isso? Né? Para pedir para você passar um dinheirinho por baixo dos panos. Então, chegando ali no Panamá agora, nessa vez que nós fomos, que eu creio que é a 10ª vez que a gente vai lá no Panamá, fiquei lá agora só 15 dias, a gente visitou os irmãos que necessitam suporte espiritual. Visitamos o irmão Pedro Flores, ele está agora, descobriu que tem um câncer. Quantos creem que Jesus pode curar o câncer? Levante a mão e dá glória a Deus. Eu creio muito no milagre de Deus, irmãos. Eu fui curado de leishmaniase sem tomar uma injeção.
Eu fui curado de pênfigos, irmãos. Muitas pessoas não sabem porque essas doenças às vezes para você pode soar como algo estranho. Mas a gente que está no campo missionário, você passa por muitas surpresas. Você passa por situações que você tem que saber que o possível Deus deixa você resolver, mas o impossível é somente Ele que pode resolver na sua vida. E quando o impossível chega, qual é a sua decisão? Desesperar-se? Murmurar? Dizer para Deus: Senhor, o que aconteceu? O que passou comigo? Não, irmão, dobra o teu joelho e ora. Dobra o teu joelho e ora. A América Central está precisando de você. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que nós temos suporte em todos os países da América Central. Se a igreja aqui permitir, eu posso até viajar com você também para a América Central, se você tiver um chamado de Deus na sua vida para a América Central. Se você ouvir a voz de Deus tocando no seu coração, nós temos Panamá. Panamá, irmãos, escute bem o que eu estou falando para você. Panamá hoje tem em torno de 4 milhões de habitantes. Nós não temos em Panamá 200 mil evangélicos que estão firmes. Nós podemos ter lá no Panamá 300, 400 mil desigrejados ou desviados, mas não temos 200 mil. Faça aí a conta, você que é bom de matemática. 4 milhões, 200 mil vai dar o quê? 5%, 2%, 3% de pessoas que estão congregando. Se você for a Costa Rica, este número é menor. O único país que está mais evangelizado na América Central é Guatemala. Guatemala tem em torno de 8 milhões de pessoas evangélicas, 16 milhões de habitantes, quer dizer, a metade do povo de Guatemala é evangélico. Mas todos os demais países, irmãos, são 5%, 3%, 8%. E necessitamos um evangelho original, bíblico, irmãos. Necessitamos a palavra como ela é, simples e verdadeira. Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Belize, até você chegar no México. Da Belize você pode evangelizar o México, de Guatemala você pode evangelizar o México. Nós temos uma cidade lá chamada Cidade de Davi. Ela está na fronteira de Costa Rica com o Panamá. Se algum missionário, irmãos, orar a Deus e falar: pastor, o Senhor nos conduz até lá, eu vou ter o maior prazer de viajar contigo até a cidade do Panamá. Nós vamos pegar um ônibus, viajar 400 quilômetros em ônibus. Eu vou levar você até na cidade de Davi, vou ficar contigo, vou ser o teu representante lá para você conseguir uma casa, um lugar para você alugar. E você vai ter a oportunidade de pregar o evangelho em Panamá e em Costa Rica. E é uma região da trata de pessoas, tráfico humano, tráfico de órgãos, tráfico de menores de idade, roubo de criança. Então existe uma rama muito ampla para você trabalhar. Imigrantes cubanos, haitianos, venezuelanos, nicaragüenses. Estivemos ali, irmãos, e Deus tem aberto porta todas as vezes que nós vamos, irmãos, todas as vezes. Dessa vez a Suzane ficou impactada de ver lá como Deus tem trabalhado na vida daquelas pessoas. E Deus usou ela também para confortar o coração de uma amiga de 14 anos que completou 15 e já tentou suicidar-se, irmãos. A Suzane ficou com essa menina muitos dias na casa evangelizando. A Sara, quando foi daqui para lá, ficou evangelizando também a família toda. Eu tive a oportunidade, irmãos, de visitar vários irmãos que congregaram conosco e reforçar a fé deles, irmão. Cada vez que essas pessoas olham a gente, porque, irmãos, missões não é só ir lá e fazer lá um culto lá e pregar. Não, você tem que dar suporte, você tem que conduzir essas pessoas. Você se torna responsável, você se torna família dessas pessoas. Amém? E se você chega lá, irmãos, eles têm um respeito por você muito grande, um carinho, um amor. Eles olham para você como que se você, irmãos, fosse ali uma pessoa muito íntima. Então tem coisas que eles querem conversar, mas só contigo. Esse mês agora vamos ao Equador, juntamente com os pastores. E eu planejava, irmãos, sinceramente, eu planejava viajar do Equador direto ao Panamá, e do Panamá a Costa Rica, Guatemala.
A questão financeira pega às vezes na vida da gente, irmãos. Então oremos para que Deus prepare as condições financeiras. Amém? O ministério, irmãos, esse ministério que você vê trabalhando aqui, eu quero que você tenha uma mente muito aberta. Eu quero que você não pense que Deus está operando só aqui, não, porque senão você vai diminuir Deus. Talvez você pense que está trabalhando na casa de adoração. Deus está trabalhando maravilhosamente assim na casa de adoração, e você acha somente aqui. Não, irmãos, Deus é muito extraordinário. Deus tem despertado profetas, Deus tem despertado homens e mulheres para voltar ao evangelho original. E em todas as nações, existe uma igreja coreana tem 500 membros esta igreja, irmãos. Esta igreja tem feito reuniões extraordinárias com um só propósito: avivar a igreja, irmãos, avivar a obra de Deus, trazer um avivamento. E eu tenho certeza que o despertar lá na Coreia é o mesmo despertar daqui, porque é o Espírito Santo que está fazendo isso. Não é um despertar de interesse financeiro, não é um despertar de interesse de números, de arrebanhar pessoas para a sua grei. Esse interesse, irmãos, ele vai muito mais além. Ele vai no interesse de alcançar almas jamais alcançadas. Então eu quero chamar você para orar pela América Central. Curve a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, nesta oração, Senhor, eu abençoo a América Central. No teu nome, Jesus, eu abençoo cada nação que ali está. E eu te peço, Senhor, trabalha, meu Deus, trabalha na vida de cada missionário que aqui está, de cada irmão, de cada irmã que está aqui orando comigo neste momento. Traz um avivamento, um despertar, Senhor, da última hora, um despertar, meu Deus, do último momento, para que todos aqui possam sentir este desejo, esta chama ardente de levar o evangelho, não somente à América Central, mas a todos os países, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Segundo ponto que eu quero falar com vocês, irmãos, é simplesmente uma instrução. Quero falar com vocês sobre o domingo de Páscoa. Hoje estamos no domingo de Páscoa. Muitas pessoas ainda não têm um entendimento do que é o domingo de Páscoa. Nós temos duas menções muito fortes, né? Tem várias, mas eu vou citar duas. O capítulo 12 do livro de Êxodo, você vai encontrar a Páscoa original dos judeus, aonde você vai encontrar ali Deus preparando o povo de Israel para sair do Egito. Deus prepara o povo de Israel para sair do Egito. Então o que acontece? Deus fala para eles: seleciona um cordeiro e faça o sacrifício. Vou ser um pouco breve porque vamos entrar na mensagem. E daquele sangue que foi derramado daquele cordeiro, a reunião da família para comer aquele cordeiro, todo devia ser comido numa mesma noite. Se uma família não desse conta de comer, tinha que chamar outra família vizinha. Tinha que comer em pé, tinha que comer com pães asmos, pães preparados sem fermento. Era algo de imediato, era algo ligeiro, era algo rápido. O sangue tinha que ser passado no umbral da porta. A palavra Páscoa, irmãos, ela tem várias traduções, mas uma das mais aceitas é pular, saltar por cima, livramento. O anjo de Deus chegaria, ia ver ali a marca do sangue e ia saltar por cima. Por quê, pastor? Porque naquela noite, todos os primogênitos iam morrer. A Páscoa, ela traz sempre uma situação de calamidade e de alegria. A Páscoa dos judeus, irmãos, os egípcios sofreram uma derrota muito grande. Todos os primogênitos morreram. E aí nós olhamos para o povo de Israel e falamos: santo, o povo de Israel era muito digno. O povo de Israel não era digno coisa nenhuma. Se eles não se humilhassem ali e fizessem conforme Deus estava falando, ia morrer os israelitas também.
E a palavra de Deus disse que na noite, na última praga, a última praga que Deus derramou sobre o Egito, para libertar, escute esta palavra que eu estou falando, libertar, repita comigo e diga, liberdade. Você sabe o que é liberdade de verdade, meus irmãos? O povo de Israel era escravo. A palavra de Deus disse que o anjo de Deus viu a marca do sangue ali no umbral da porta e saltou toda a terra de Gósen. Não teve morte em Israel, a morte foi somente para os egípcios, incluindo o primogênito de Faraó, morreu naquela noite. Israel foi livre, os egípcios deram para eles todas as riquezas que eles tinham direitos. E de aí por diante tem a passagem do Mar Vermelho até chegar à terra prometida. E a Páscoa nossa? Coelhinho, né, irmãos? Chocolatinho, né? Você está ensinando isso para o seu filho? Você está doutrinando o seu filho nesta ideia? Meu filho, Páscoa, um coelhinho, um ovinho de chocolate? Que bota ovo é cobra, irmãos. Coelho não bota ovo, não. Você já viu algum coelho botar ovo? Você está vendo isso, é final do mundo. É sinal dos últimos tempos, se você estiver vendo coelho botar ovo. Pior de chocolate, né, pastor Márcio? Botar um ovo já é complicado, e se é de chocolate? Você pode imaginar isso, irmão? A Páscoa nos conduz a isso aqui, ó. Ceia, sacrifício do único cordeiro. Israel sacrificou um cordeiro por cada filho deles, irmãos. Por cada filho deles, eles sacrificaram um cordeiro. Agora Jesus se sacrificou por todos nós. Dignos de morte éramos nós. Você e eu, digno de morte. Olhe para você e diga, eu era digno de morte. Mas Jesus se ofereceu por você, por mim. Sacrifício na cruz, instituição da ceia. Isso é Páscoa para nós cristãos. Amém? Então deixa de estar ensinando para o teu filho que isso, olha aí, vamos comprar um ovinho de Páscoa para você. Eu gosto de chocolate, se você não gosta, eu gosto. Mas irmãos, sinceramente irmãos, ensinar para o teu filho que um coelho botou aquele ovo. E o pior de tudo, quando é um ovo de 1 quilo, né, irmãos? A criança deve ficar traumatizada de pensar, meu Deus do céu. Recheado. Amém? Então hoje aqui nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nos leva aonde? Ao Calvário. A morte de Cristo. Cristo morreu por você, por mim, por nós. É a morte substitutiva. O Senhor tirou você da cruz. Eu devíamos estar lá. Mas Ele disse, não, eu vou tomar. Irmão, Simão carregou a cruz, mas ele não carregou o peso da cruz, irmãos. Porque Jesus carregou todo o peso sobre ele. Até morrer no Gólgota. Quer uma boa notícia? Ele ressuscitou, irmãos. A morte não deteve ele. Ele está vivo, amém? Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Talvez você vai escutar, irmãos, tantas pregações de Atos, tantas pregações de Paulo nesta congregação, mas eu sinto, irmãos, uma coisa extraordinária. Pastor William sabe, e a irmã Jane também sabe, porque vive na chácara. Irmãos, mora ou não mora na chácara? Irmã Jane, para plantar tem que ter uma terra preparada, sim ou não? Irmãos, até para uma bactéria proliferar no seu corpo, a doutora que está aqui sabe, tem que ter um ambiente, sim ou não? Necessita um ambiente. A bactéria, irmãos, ela não vai proliferar no seu corpo se não tiver um ambiente apto para aquela proliferação. A terra, quando você vai plantar, irmãos, nós que trabalhamos muito nas fazendas, o Nélio também sabe disso, tem terra que é muito ácida. Você tem que jogar o que na terra para tirar a acidez? O calcário. Mas aí a terra ela não tem muito humus. Você tem que colocar adubo, né?
Você tem que matar ali a maleza, porque a maleza ela chupa muito a força das plantas. Essa igreja aqui eu vejo que ela tem um ambiente todo preparado, irmãos. Você não sente isso? Se você não sente, está faltando algo na tua vida. Esta igreja ela tem um ambiente missionário preparado. E aqui vai proliferar muitos missionários. Ela tem um ambiente profético e aqui vai se levantar muitos profetas em nome de Jesus. Talvez você se sente incapaz, impreparado, talvez você se sente uma pessoa desmotivada. Deixa o Espírito Santo pegar você para você ver o que vai acontecer. Ele vai te capacitar, ele vai te preparar, ele vai te motivar, ele vai te enviar. É só você se encher dele. E ele está aqui. Você sabe que o Espírito Santo está aqui? Ele está aqui neste lugar. Olha o que Lucas escreve acerca de Paulo, irmãos. Esta palavra é uma palavra acerca das missões. Eu sinto que estamos chegando aos últimos dias. Irmãos, no meu sangue corre as missões, irmãos, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida do meu chamado. Talvez você ainda tenha dúvida. Você não sabe ainda se é ministério de louvor. Você não sabe se é ministério de cuidar das crianças, ou talvez profeta, ou talvez pastor. O meu chamado é missões. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhum problema com isso, irmão. Se Deus, talvez as pessoas podem me chamar de insensível. Eu não tenho problema de deixar a minha família aqui, irmãos, e ir. Eu fui quando eu tinha 25 anos, irmãos. Eu vi a minha mãe chorar quando eu tinha 13 anos e eu falei para ela, Deus me chamou para ser um missionário. A minha mãe chorou, irmãos, e eu senti Deus aqui falando comigo, você vai. E eu disse, eu vou. Então, se você escutou a voz de Deus, por quê? Pastor, você tem certeza? Eu tenho certeza. Todos nós temos um chamado. Seja o estrangeiro, seja o Nordeste, seja o Norte, seja Amazonas, mas temos um chamado. Não fique resistindo isso, irmão. Não fique resistindo isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que lêem a Bíblia. Quem lê a Bíblia, diga amém. Vou recomendar para você 4 livros. Antes de beber água, onde eu congreguei muito tempo, beber água, irmãos, era até pecado. Você nunca vai chegar lá e ver um pregador bebendo água. Mas depois que você vai ficando velho, aí não tem jeito não, irmãos. Apesar que esse não é o meu caso, né? Vou citar para vocês 4 livros. Anotem aí esses 4 livros para você buscar eles e ler. Só não sei se você vai encontrar eles. 4 livros muito importantes que todo cristão tem que ler. Ler e reler. E ler de novo. Anota aí, irmãos. São livros difíceis. Gênesis. Você está achando o quê? Gênesis. Atos dos Apóstolos. Romanos. E Hebreus. Falei os meus 4 preferidos, irmãos. Tá? Leiam, irmãos. Esses são os 4 livros preferidos. Eu gosto de toda a Bíblia, irmão, mas quando eu me ponho a ler esses livros, irmãos, eu já li Gênesis em um dia só assim, ó, irmãos. É bom ler assim muito, irmãos, mas é melhor meditando, viu? Lê e medita, anota, escreve, tá? Sabe a surpresa que eu tenho? É que eu já devo ter lido Gênesis umas 30 vezes, e cada vez que eu volto lá eu encontro coisas que parece que eu nunca li na minha vida. Se chama revelação de Deus. Amém? O livro de Atos no capítulo 9, irmãos, Lucas. Vou aqui deixar uma outra confusão na cabeça de vocês, né? Vocês vão ver muitos obreiros, muitos pastores subir aqui no altar e falar uma coisa aqui, e agora você vai escutar uma coisa diferente. Lucas escreveu um evangelho, para mim um dos evangelhos mais completos. Lucas escreveu Atos, para mim considerado o 5º evangelho. Atos, irmãos, é um livro extraordinário. Mas eu tenho quase certeza que Lucas escreveu Hebreus. Não me pergunte provas aí não, mas, né? Porque se os maiores não encontraram até agora, mas quando você lê Hebreus, você vê ali que parece que tem um dedo de Lucas. Lucas era médico. Lucas era amigo de Paulo. Lucas é um dos únicos
que escreveram aqui, evangelistas, que parece não ser judeu. Agora olha só para você ver o que ele escreve no capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daqueles das seitas, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. A Bíblia em espanhol disse: duro para ti será dar coices nos aguilhões. Quando eu falo para você de Lucas escrevendo Atos, irmãos, o primeiro capítulo de Atos, Lucas ainda fala de Jesus subindo ao céu. Você lê o versículo 8 do capítulo 1, lê aí para você ver. Versículo 8, e você vai encontrar uma comissão, aonde o Senhor disse: sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. E aí vem uma palavra assim: até, não escutei, irmãos, até os confins da terra. Você vai chegar no capítulo 2, e você vai encontrar Lucas, o médico, escrevendo o dia de Pentecostes. Olha para você ver que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os discípulos reunidos ali naquele cenáculo, e apenas podemos dizer ali 100, 150, 130, 120 que estavam ali reunidos ali naquele lugar, quando de repente veio sobre eles o Espírito Santo. E foi eles cheios do Espírito Santo, irmão, transbordante. E ali naquele dia teve uma pregação tão poderosa que a igreja cresceu de 120 para mais de 3.000 pessoas batizadas. Você pode imaginar esta congregação aqui em um só dia batizar 3.000 pessoas? Eu acho que nós, irmãos, nós temos uma mente muito pequena, irmãos. É possível, irmãos, eram somente 120 reunidos naquele lugar. E a pregação foi somente uma pessoa, foi Pedro o pregador, aquele Pedro que havia negado, aquele Pedro que havia chorado, aquele Pedro que se havia desviado do caminho, que havia voltado a pescar, agora ele estava ali no cenáculo, recebendo o poder de Deus. Nós ainda não temos a ideia completa do que é o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo, quando se apodera de uma pessoa, ele pode conduzir esta pessoa a lugares aonde esta pessoa não queria ir. Por quê? Porque você deu lugar ao Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, você renunciou a você mesmo. E quando você renunciou a você mesmo, agora o Espírito Santo vive em você. E o Espírito Santo vai te conduzir a lugares surpreendentes. Amém? Deus tem uma missão para você. Diga: Deus tem uma missão para mim. Deus tem uma missão para mim. E eu tenho certeza que vai cumprir esta missão. Depois de ser cheio do Espírito Santo, o capítulo 3 vai registrar Pedro e João chegando a um lugar e curando um paralítico que estava ali na porta chamada Formosa. Levando aquele paralítico para dentro do templo. Todo mundo olhando aquele paralítico, aquele pedidor de esmola, que vivia ali pedindo esmola. Olha a transformação de Deus na vida de um paralítico, irmãos. Levanta aquele homem dali, entra para orar. Irmãos, no capítulo 4, Pedro é levado com João ali perante o sinédrio para responder por
aquele milagre. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu estou dizendo para você, o nascimento de uma poderosa obra de Deus na face da terra. Esta igreja, ela não nasceu aqui neste lugar, ela nasceu em Jerusalém. Esta igreja, ela tem, irmãos, uma base muito sólida. Esta igreja é uma igreja, irmãos, que tem o poder de Deus derramado sobre ela. Falta alguma coisa, pastor? Falta corações decididos. Falta pessoas decididas. Falta pessoas que tomem decisões de abandonar certas coisas. E uma destas coisas se chama pecado. Renuncia ao pecado, renuncia aos prazeres carnais, renuncia, meu irmão, à sua vida profana. Você vai chegar no capítulo 6 do livro de Atos e vai encontrar a instituição ali, quando seleciona os diáconos, irmãos. Olha que coisa linda, maravilhosa. Os diáconos, quem serão os diáconos? Quem são os diáconos? Homens cheios do Espírito, não escutei, cheios de quê? Homens de bom testemunho, homens que não sejam avarentos, homens que sejam cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai combater esta avarícia, a Bíblia vai combater este materialismo, a Bíblia vai combater a miséria espiritual, a mediocridade espiritual. Você não pode conformar com esta mediocridade espiritual na sua vida, você tem que ver que Deus tem algo maior para você. Leia a palavra de Deus, aonde a palavra de Deus vai duramente te corrigir. Deus vai te repreender duramente. E não te levantes contra a Bíblia. Ai, Deus está repreendendo, me está repreendendo. Mas é porque Deus tem um plano na sua vida. No capítulo 7, uma tragédia acontece. Mas esta tragédia na vida de um cristão, aleluia. Oh, meus irmãos, esta mensagem, olha só, uma tragédia na vida de um cristão, talvez, irmãos, possa representar tristeza, talvez possa representar desalento, mas, irmãos, sempre Deus tem uma obra por trás de tudo, irmão, tudo. No meio dos diáconos estava Felipe, estava também Estevão, e Estevão, irmãos, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. No capítulo 7 você vê Estevão pregar a Bíblia, irmãos, e trazer a Bíblia, e trazer ali o discernimento da palavra, e trazer um discurso, uma mensagem diante dos mestres daquele tempo, irmãos, de forma que eles ficaram horrorizados. Qual é o propósito, pastor? O propósito do capítulo 1, demonstrar a ressurreição de Cristo. O capítulo 2, demonstrar que Cristo não nos deixou órfãos. No capítulo 3, o poder de Deus te acompanha onde você for. No capítulo 4, você será levado diante de autoridades, mas aproveite esta oportunidade. João aproveitou, Pedro aproveitou esta oportunidade, e Estevão não desperdiçou. Estevão aproveitou a oportunidade de ser levado diante do Sinédrio. E pregou com toda a autoridade. Jesus disse assim: quando for levado diante das autoridades, não vos acovardeis, não vos preocupeis, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, porque o Espírito Santo vos dará a palavra correta para aquele momento. E assim foi com Estevão. Aquelas pessoas escutaram todo o seu pecado ser colocado ali, totalmente desnudos ficaram, olharam para ele, horrorizados com a verdade que ele falou, pegaram pedras, jogaram ele fora daquele lugar e o apedrejaram. Apedrejaram a Estevão. Capítulo 7, verso 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas puseram as suas vestes. Lê para mim aí o finalzinho.
Aos pés de quem? De um jovem, como ele se chamava? Saulo. Quem é esse Saulo? Esse Saulo, irmãos, é criado aos pés de Gamaliel. Uma instrução extraordinária pelo demasiado cheio de religiosidades. Paulo era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Paulo era fariseu. Paulo era um homem, segundo a lei, irrepreensível. Quando mataram a Estevão, ele consentiu, ele falou: tirem a roupa aqui, coloquem aqui para não manchar de sangue, e eu vou vigiar para vocês aqui. Olha para você ver que coisa terrível. Eu vou te perguntar aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui, essa pergunta aqui é com sinceridade. Vamos dizer aqui que aqui no setor Sol Dourado, na Vila Pai Eterno, ou talvez lá no Guarujá, ou talvez aqui mesmo no Cristina, tem uma pessoa que já matou 1 ou 2 crentes, que já matou uns cristãos por aí. E essa pessoa tem ódio de cristão. E aí, vamos lá evangelizar esse senhor. Quem é que vai lá convidar ele para a igreja? Quem se atreve? Levantando a mãozinha. Ué? Você pode imaginar quem se atreveria a evangelizar a Saulo? Ninguém. Saulo foi até o sumo sacerdote e disse: olha, já vi aí que mataram uns aí de uma seita chamada aí os nazarenos aí, e eu quero uma carta, porque eu vou a Damasco, 200 e poucos quilômetros de Jerusalém, ali a capital da Síria. Eu vou até Damasco e vou lá e vou prender eles e vou trazer aqui para vocês matarem mais um pouco, porque eu gostei. Eles estão em contra nosso. Assinaram a carta para Paulo. Paulo recebeu a carta na hora, disse: vai lá. Paulo pegou uma comitiva, alguns soldados, e saíram para Damasco, irmãos. Quem é que evangelizou Saulo de Tarso? Oh, irmãos, é o maior encontro da sua vida. Não tem coração duro, não tem coração frio, não tem ateu, não tem resistência. Se você entrar na mira de Jesus, meu irmão, aleluia, é o amor de Deus sendo derramado sobre você. Você acha que Deus castigou a Paulo? Deus amava a Paulo. Deus o amava. Por isso chamou ele das trevas, da escuridão. Aquele homem ia todo contente. Paulo era um homem que estava recebendo um bom salário. Paulo era um homem religioso. Paulo era um homem que andava ali com uma comitiva. Era uma pessoa importante. De repente, quando vai chegando em Damasco, bum! Resplandece uma luz. Aleluia! Se escuta uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele que perseguia a igreja, ou aquele que persegue a igreja, escute você que ouve esta voz aqui, talvez hoje aqui, talvez em qualquer outro lugar, seja neste país ou em qualquer outro país, não existe aquele que persegue a igreja, que não persiga o fundador desta igreja. Se você persegue a igreja de Cristo, estás perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Saulo cai por terra. Irmãos, interessante que quando Saulo levanta, ele já não tem visão. Ele está cego. Ele está cego, irmãos. Pegam ele pela mão e começa a levar ele ali pela mão, levando para dentro da cidade, a uma rua chamada Direita, irmãos. E de repente, alguém escuta a voz de Deus dizendo: Ananias. Sim, Senhor. Vai lá. Lá onde, Senhor? Na rua chamada Direita. O que eu vou fazer lá, Senhor? Lá tem um homem que é escolhido meu. Como é que ele se chama? Saulo de Tarso. As pernas do homem tremeu. Desfaleceu o espírito.
A alma saiu do corpo. Entrou nele o espírito de Jonas. Disse: Senhor, esse homem é aquele malvado perseguidor, é aquele que consentiu na morte de Estevão. Nós estamos sabendo que ele tem carta para matar, para perseguir, para destruir. A Bíblia disse que Paulo destruía os cristãos da época, aniquilava os cristãos da época. Deus disse: vai lá, Ananias. Senhor, já o homem entregou seu espírito, falou: vai ser a última missão minha mesmo. Aqui está o meu testamento. Vocês cuidam dos meninos aí. Estou indo lá. Quando chegou lá, irmãos, olha, dá uma olhadinha na Bíblia aí para você ver, meu irmão. Pega a sua Bíblia aí para você ver o quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus é lindo, irmãos. No mesmo capítulo 9, no versículo 17. Olha para você ver, irmãos, o missionário, talvez o início dele é complicado. E você vê aqui dois missionários, Ananias e vê Paulo. Paulo no início do seu ministério, sendo chamado por Deus. E Ananias desenvolvendo um dom de Deus na vida dele. Ele tem que ir lá, cumprir uma missão difícil. Agora ele chega lá todo diplomático, né, irmãos? Ele chega lá assim, ó. E Ananias foi e entrou na casa. E impondo as mãos disse: irmão Paulo, irmão Saulo, ô glória, hein? Já chamou ele de irmão. Eu vou chamar esse homem de irmão porque, né? Sei lá se ele vê aí e me pega pela garganta de uma vez. Ele estava cego, lembra que ele estava cego. Ananias colocou a mão sobre ele assim, irmãos. E quando coloca a mão sobre ele, disse: irmão Saulo, aleluia. Olha só para você ver. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja que? Cheio. Não escutei não. Cheio. Cheio de quê? Oh, meu irmão, este Espírito Santo está aqui. Paulo foi cheio do Espírito Santo ao terceiro dia. Os discípulos andaram com Jesus muitos anos, o Espírito Santo vinha e ia, até que eles foram batizados. Depois de 3 anos, lá no dia de Pentecoste, Paulo, no terceiro dia, foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que situação complicada é a sua na igreja. O duro é que eu sou de Trindade, né, irmãos? A irmã estava conversando comigo ali, eu conheço a mãe, a avó, o tio, o pai, eu conheço todo mundo. Talvez alguém vai contar histórias minhas para você aí, que nem eu não sei, mas eu sei a história de muita gente que está aqui dentro, e também não vou contar para vocês também não. O rapaz que o pastor João estava falando, que foi esfaqueado, quantas vezes a gente evangelizou, conheço a família dele todinha aqui. A gente convida sempre pessoas. E quando você é de uma localidade, irmãos, é como eu estou dizendo para você, as pessoas conhecem, sabem da sua vida. Paulo, todo mundo sabia da vida de Paulo. Você sabe a dificuldade, talvez você chegue aqui na igreja, talvez você chegue aqui na casa de adoração, e você traz contigo, irmãos, ai Deus meu, né, um caminhão de bagagem de pecado. Talvez a sua vida você chega aqui destroçado por Satanás. Um pastor pregava em Panamá que dizia que o cristão, antes de ser cristão, ele é como se fosse a bola. E Satanás é como se fosse o jogador que tem um chute mais forte. E Satanás chutou você para lá. E Satanás chutou você para cá. Mas um dia Satanás te chutou tão forte que você caiu nos braços de Jesus. E é aí que você deixa de ser chutado pelo diabo, meu irmão. É aí que a vida sua se transforma. Agora Paulo recebeu Jesus. Mas a igreja tinha dificuldade em aceitar a Paulo. E Paulo, irmãos, tinha um chamado missionário. Paulo agora tinha que renunciar tudo.
muitos evangélicos que estão aqui dentro, muitos cristãos que estão aqui dentro, que tem, irmãos, escuta o que eu estou falando para vocês, irmãos. Quando você escuta falar da Somália, as suas pernas tremem. Quando você escuta falar de países da África, antes de conhecer a malária, você já tem malária. Tem gente que pega malária psicológica. Tem pessoas que escutam eu falar do Panamá, da América Central, e pensam que aquele lá é, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Aí você fala de Europa e fala, agora eu vou. Portugal é meu chamado. Desde que eu era uma criancinha, Deus me chamou para Portugal. Eu falo até português. Irmão, estamos necessitando de um missionário em Miami. Oh, aleluia! Entra no manto na hora. É Miami, é Europa, é tal. Mas quando fala de um país, de uma situação complicada, você treme. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, irmão, Deus tem missões para a sua vida. Você não tem que ter medo. Você não tem que preocupar. Desde o momento, escuta isso que eu vou contar só para vocês e não contem para ninguém. Prometem? Segredo, hein? Desde o momento que você aceitou Jesus, sua vida está correndo perigo. E agora não vai vir ninguém aqui na frente. Desde o momento que você aceitou a Jesus Cristo, você é um alvo para Satanás. Satanás quer te matar, por isso que você tem que dirigir com cuidado. Você tem que caminhar na rua com atenção. Os irmãozinhos que gostam de andar de bike por aí, vai vigiando, viu? Você que está aí no trabalho, sempre vigilante, porque você tem um adversário cruel, terrível. E cada vez que você se levanta na sua casa, ele está desesperado. Quando você ora de madrugada, ele se desespera. Quando você declara jejum, ele se desespera, porque você está cheio de Deus. O diabo não quer que você leia a Bíblia, não. O diabo quer que você leia qualquer livro, menos a Bíblia. O diabo não quer que você jejuma. Ele vai colocar o melhor café da manhã na sua frente o dia que você declarar jejum. O diabo não quer que você ore. E a perturbação do celular também não. Porque parece que quando você dobra o joelho para orar, parece que aparece ali os contatos mais importantes da sua vida. E começa a tocar a coisa do celular e você tem que largar de orar para atender. Amém? O apóstolo Paulo passou muita dificuldade. Olha para você ver aí, capítulo 9, verso... Atos, capítulo 9, verso 26. Ó. Disse assim a palavra de Deus, meus irmãos. E quando Saulo chegou a Jerusalém, isso aqui depois de 3 anos da conversão dele, ele ficou escondido. Ele teve que ficar escondido, irmãos. Isso aqui é interessante o que eu vou explicar para vocês. Ele estando escondido, irmãos, eu estou sem relógio. Ele estando escondido, durante 3 anos e alguma coisa, ele foi até Jerusalém. E Saulo, chegando a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Olha só, Paulo chegava e dizia, irmão, o irmão saía vazando. Ué, mas aquele não é irmão? É o irmão. O irmão, ó, patitas para que te quero. 3 anos depois de convertido ainda me tinha medo. Para você ver de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas terríveis, irmãos. Quando eu cheguei ali na cidade de Monchique, em Portugal, um irmão falou para mim, falou assim, pastor, aqui na cidade de Monchique, tem um homem que ele disse que cada pastor que chegar aqui, ele vai matar. Aí eu fui para casa, tomei um banho lá na casa, peguei a Bíblia, coloquei debaixo do braço e falei, vou dar uma volta na cidade com a Bíblia. Irmãos, eu fiquei
quase 2 meses, irmãos, e eu só vi eu andando com a Bíblia, irmãos. Parece que é proibido andar com a Bíblia naquele lugar. E parecia que era um extraterrestre. E eu na cidade de Monchique com a Bíblia debaixo do braço. Eu falei, aquele que me olhar com os olhos mais vermelhos é o homem que vem matar o pastor. Irmãos, não tome a sua vida por importante, isso é o Evangelho. Evangelho é você renunciar. A palavra de Deus te ensina a renunciar. Se você quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, terá a vida eterna. Capítulo 13. Capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, Paulo estava na região de Antioquia, irmãos. Olha para você ver, aqui Deus falando contigo e comigo, com quem é que você deve andar. É claro que você que é um pastor, um servo de Deus, você vai ter companhia de pessoas que estão no nível espiritual inferior, porque você é um ministrador. Você é um homem ou uma mulher de Deus e mas você que está se preparando para ser um missionário, com quem é que você deve se enturmar? Né? Outro dia eu estava meditando uma coisa, irmãos. Se tem uma coisa mais terrível no mundo que o fuxico, irmãos, eu acho que não existe, irmãos. O tal do fuxico, ele é um câncer terrível, irmãos. O crente não pode ser fuxiqueiro. Vocês sabem disso, que o crente não pode ser fuxiqueiro? Quantos vão abandonar o fuxico, digam amém. Então é porque vocês é fuxiqueiro aí. Oi? Se vocês vão abandonar... Que história é essa que vocês vão abandonar o fuxico, irmãos? Não faça isso não, irmãos. Vai. Escute bem o que eu estou dizendo para vocês, irmãos. O crente deve andar com pessoas que têm conversa sadia. Começou o fuxico, você tem que ter autoridade para dizer, opa, esse assunto não é importante. Você não tem, irmãos, que escutar alguém falar mal do seu pastor, da sua pastora, do responsável do louvor. Não. Por quê? Porque se vamos falar de pessoas imperfeitas, todos nós somos imperfeitos. A mesma saliva que você vai gastar para falar mal é a mesma que você vai gastar para orar, interceder. Então, se vamos falar mal do irmão, vamos contar a vida dele para Jesus. Jesus, olha esse irmão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Sim ou não? Ora, fala com Deus. O apóstolo Paulo estava na igreja de Antioquia. E havia naquela igreja, o que havia naquela igreja? Não escutei, havia... profetas e doutores. Agora vamos falar o nome deles. Bernabé, irmãos. Bernabé era aquele que viajava com Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo, Paulo não foi o chefe da viagem, foi Bernabé. A igreja separou a Bernabé e a Paulo. Paulo já tinha 14 anos de cristão. Paulo já tinha 14 anos de cristão. E saiu para a sua primeira missão. Talvez você já tenha 50 anos de cristão aqui e nunca foi numa missão, nem ali na Santa Bárbara. Meu Deus do céu, irmãos. Essa juventude que está aqui, ó, eu vejo cara de missionário neles. Tudo tem cara de missionário. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, já para falar esse último versículo aqui, irmãos. Quando me chamaram, à idade de 25 anos, para ir para o estrangeiro, eu disse assim, eu vou em nome de Jesus, irmãos. Você sabe o que eu tinha no meu coração? Eu tinha desejo de ser Paulo. Eu dizia, eu vou ser Paulo, porque o solteiro tem uma facilidade. O solteiro está desamarrado. O solteiro não tem criança pequena para dizer, quantas malas vamos levar? Uma sua, uma minha e 35 das crianças. Não. O solteiro não tem nada disso não, irmãos. Você nunca passou por isso não? Quando eu vim do Panamá, era uma mala minha, uma da Zuleika e 18 da Sara e da Suzane. A irmã Helga aí já carregou a bolsa aqui do lado. Você se pergunta, o que as mulheres têm naquela bolsa? Eu falo, aquela bolsa grande assim.
50 fraldas, irmão. Você não sabe quando você vai precisar de uma fralda de emergência. Leite fulano de tal, leite ciclano de tal, mamadeira, né? Tudo você carrega naquilo. Você imagina um missionário, nós foi agora para o Panamá, irmãos, tinha 300 crianças chorando em torno nosso. Eu disse, dorme agora. E uma criança dizia, o avião vai cair, o avião vai cair. E eu dizia, sai para lá, Satanás, em nome de Jesus. Irmãos, aquela criançada chorando. Agora você jovem, solteiro, desimpedido. Falta 2 horas e 5 minutos para o avião sair. Em 5 minutos você está arrumado. Outros 15 minutos você está no aeroporto. E alguém pergunta, o que você trouxe? 2 calças, 2 camisas e aí algumas coisinhas aí para levar. E assim você viaja. E eu dizia, eu quero ser igual Paulo. Eu quero viajar assim porque vai ser maravilhoso, irmão. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo, irmão. Eu estou lá na igreja e vem entrando pela porta da igreja uma moça caminhando assim, cabelão bem grande. Eu dei uma olhada assim e falei, Senhor. Deixei o ministério de Paulo para vocês, irmãos. Por isso hoje eu falo aqui para você, se você quer pegar esse ministério, está à disposição. Sim ou não? Paulo, irmãos, Paulo não tinha esposa, Paulo não tinha filhos. Paulo, irmãos, abandonou o seu trabalho e foi fabricar tendas, foi fazer tendas. Paulo, irmãos, não era pesado a igreja. Paulo tomava conselhos de Bernabé. Olha aqui, nós falamos de ler os nomes, né? Aqui era Bernabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Serineu e Manaém, que foram criados com Herodes. Todos eram, irmãos, pessoas estudadas na palavra, tinham Jesus no coração. Olha para a pessoa que está do teu lado e disse, Jesus está no teu coração. Agora, se Jesus está no coração do pastor Márcio, está no coração da pastora Lúcia, está no coração do pastor William, da pastora Jane, dos pastores que estão aqui, o que acontece, irmãos? Esta união é produtiva para a obra de Deus. Amém? O apóstolo Paulo se cercou de pessoas que tinham graça de Deus, autoridade de Deus, poder de Deus, e ele se preparou. E ele foi para uma missão, ele foi para uma obra missionária. E o que Paulo fez, irmãos? Quando Paulo chegava numa cidade, tinha um bruxo naquela cidade, tinha um macumbeiro naquela cidade. Paulo olhava para aquele macumbeiro e disse, vai ficar cego, porque está desafiando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chegava noutra cidade e tinha um paralítico. Paulo dizia, ergue, fique em pé e caminha. Mas era Jesus operando na vida de Paulo. Chega um pouquinho mais para frente aqui, irmãos, já para terminar. A vida missionária, ela te prepara surpresas. Olha para você ver, eu me casei em Panamá, aí nós fomos para Nicarágua, minha esposa ficou grávida, a menina foi nascer em Guatemala. Aí depois nós fomos para a Europa, para alguns países da Europa, voltamos para Guatemala, nasceu outra filha em Guatemala. Deus te prepara surpresas, Deus te prepara para você aprender o idioma. Deus prepara a sua vida financeira. Irmãos, ninguém melhor que eu para contar para vocês aqui. O financeiro não vai fazer falta. Deus vai preparar pessoas de bom coração, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão suprir na sua vida. Olha o que aconteceu com Paulo aqui no capítulo 14, no verso 11. E a multidão vendo o que Paulo fizera, levantaram uma voz dizendo em língua licônica, fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Capítulo 14 de Atos, verso agora 11 e 12. E chamaram Júpiter a Bernabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que tinha a palavra. Olha aqui, meus irmãos, no capítulo 14, no verso 11 e 12, Paulo e Bernabé são endeusados. Eles não aceitam a adoração porque aconteceu um milagre. Mas as coisas na vida do missionário dão uma reviravolta muito rápido.
Olha para você ver o versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejavam a Paulo e o arremessaram fora da cidade, cuidando que já estava morto. Do mesmo momento que consideravam eles dois deuses, o que aconteceu agora? Apedrejaram eles. Você como missionário, você tem que entender que tudo isso, tudo, Romanos capítulo 8, verso 29, para aqueles que amam a Deus, todas as coisas operam para o bem, todas, amém? Porque Deus tem um propósito na vida do missionário. Aceite o teu chamado, meu irmão, aceite hoje, ponha em prática, dobre o teu joelho e ore, diga para o Senhor, eis-me aqui. Você não é do coração duro igual Paulo, porque Jesus precisou aparecer a Paulo para que Paulo se convertera. Mas você está aqui hoje recebendo essa palavra, é porque Deus tem um plano na sua vida. Amém? E eu digo para você, meu irmão, quando você começar a fazer a obra de Deus, tirando todo o romantismo, porque muita gente pensa no romantismo, né? Vê assim, né, pastor? Cadê o pastor Mateus? Vê aquela praia bonita lá, né? Onde eu tirei aquele vídeo para o senhor lá de sapato e calça comprida e tudo, dizendo como o evangélico deve se comportar na praia, né? Brincadeira, viu, irmãos? Mas uma praia bonita, irmãos. Só que a missão, irmãos, ela pode incluir até um momento de lazer. Não estou dizendo para você que não tem que ter. Mas você não pode perder o foco. Você não pode deixar o materialismo tomar conta do teu coração. Te envia de missionário à Europa, porque é acontecido muitos casos. Aí a pessoa chega lá e vê aquele povo trabalhando para ganhar dinheiro, o que ele faz? Abandona a missão e vai trabalhar material para ganhar dinheiro. Muito cuidado, irmão, muito cuidado com os laços do diabo no meio do caminho. O apóstolo Paulo enfrentou tempestade, foi mordido de serpente, enfrentou inimigos da sua família, inimigos dos judeus, inimigo dos gentios. Irmãos, ele várias vezes foi condenado à morte, mas em tudo Deus deu livramento para ele.